Às 04h17 da manhã de 15 de março de 2022, na periferia leste da vila de Novomlinsk, Oblast de Donetsk, Ucrânia, o termômetro marcava 8 graus Celsius. O terreno era um mosaico de campos nevados e trincheiras improvisadas, com visibilidade reduzida a 200 metros pela névoa baixa e vento noroeste a 15 km/h. O atirador, um homem de 42 anos, sargento de infantaria com 18 anos de serviço, posicionava-se no sótão de uma casa de tijolos semidestruída. Ele media 1,78 metros, pesava 82 quilos, com fadiga acumulada de 72 horas sem sono contínuo, mas mãos firmes de quem desmontara e remontara seu rifle 247 vezes em treinamentos. Seu equipamento, um SVD Dragunov de 4,3 quilos, calibre 7, 62,54 MRPR, alcance efetivo de 800 metros, equipado com luneta PSO-1 de 4,26. Munição de 10 cartuchos FMJ restantes no pente de 10. Ele respirava em ciclos de 4 segundos, controlando o pulso a 68 batimentos por minuto. O inimigo avançava em formação de 32 veículos blindados, compostos por 18 BTR-80 de 13, 5 toneladas cada, armados com metralhadoras KPVT de 14,5 mm e 14 BMP-2 de 14 toneladas, com canhões 2A42 de 30 mm. A coluna estendia-se por 2 quilômetros na estrada principal, precedida por uma unidade de reconhecimento de 12 homens a pé, equipados com AK-74M de calibre 5, 45,39 mm e granadas RGD-5. O sargento observava através da luneta, ajustando o compensador de vento em 2,5 milésimos à direita. Distância ao primeiro alvo, 612 metros. Ele exalava devagar, dedo no gatilho com pressão de 2 quilos, ignorando o formigamento nas pernas, causado pelo frio que penetrava o piso de madeira podre. O primeiro disparo ecoou a 0419. O projétil, velocidade inicial de 830 ms, atingiu o condutor do BTR-80 líder no pescoço, à altura de 6 metros, parando o veículo em 7 segundos, após 2 metros de derrapagem na neve compacta. O impacto gerou 800 joules de energia, fragmentando a vértebra cervical e causando paralisia imediata. Os outros 11 soldados do reconhecimento congelaram por 3,2 segundos em média, segundo relatos posteriores de prisioneiros. 2 se agacharam atrás de um muro de 2 metros, 3 correram 15 metros para a cobertura em um barranco de 8 metros de profundidade e os restantes abriram fogo aleatório com rajadas de 5 a 7 tiros, perfurando o ar a 45 graus de ângulo sem traçar a origem do tiro. O sargento reposicionou o cano em 4 segundos, calculando a deriva balística. Vento lateral adicionava 0,3 milésimos por 100 metros. Segundo disparo a 04-20-14. Alvo, atirador inimigo a 589 metros no ombro esquerdo, calibre 5. 45 mm penetrando 18 centímetros de tecido e osso, derrubando-o em uma poça de sangue que se espalhava 0,4 metro quadrado na neve. O inimigo respondeu com uma metralhadora pesada de um BMP-2 a 450 metros, disparando 120 tiros por minuto em arco de 30 graus, mas errou o sótão por 2 metros à esquerda devido à névoa que distorcia a mira ótica. O sargento sentiu o estalo das balas no telhado, 1 segundos de delay acústico, e moveu-se 3 metros para a direita, arrastando o rifle em um ângulo de 15 graus para evitar detritos. A microescala da defesa contrastava com a massa inimiga. Um homem isolado com 10 munições contra 200 soldados estimados na divisão avançando, divididos em pelotões de 40 homens cada, equipados com 24 drones Orlan 10 para vigilância a 3. 500 metros de altitude. O silêncio pré-ataque, quebrado apenas pelo ronco de motores diesel a 200 RPM, dava lugar ao caos. Rádios inimigos crepitavam com ordens em russo: Kontakt, Pozicja, ne Yasnaya.
Contato, posição não clara. O sargento, sem rádio funcional após um EMP improvisado de 48 horas antes, contava respirações. 12 por minuto agora, pulso subindo para 82. Terceiro disparo a 04, 21, 42. Distância, 534 metros, alvo no motor exposto de um BTR-80, bloco V8 de 260 cavalos, perfurado a 45 graus de incidência, causando incêndio com temperatura interna atingindo 650 graus Celsius em 8 segundos. A fumaça negra subiu 12 metros, obscurecendo a visão de 3 veículos seguintes, que pararam a 50 metros uns dos outros, criando um engarrafamento de 180 metros. Os soldados desmontaram. 28 homens em 14 segundos, formando uma linha de fogo com AKs e RPG-7 de 2 quilos, lançando 2 foguetes de 85 mm que explodiram 67 metros à frente da casa, crateras de 5 metros de diâmetro na terra congelada, sem dano estrutural. O sargento calculou. Munição restante, 7 cartuchos. Ele se arrastou para uma janela lateral, 6 metros de deslocamento, posicionando o rifle em um tripé improvisado de madeira e pregos. O terreno hostil ajudava. Neve de 18 centímetros de profundidade retardava o avanço inimigo em 20% da velocidade normal, 3 km/h em vez de 4. Quarto disparo, 04, 22. 55, 501 metros, atingindo um oficial de patente intermediária no peito, calibre 7, 60 mm, penetrando o colete de Kevlar nível 3A, a 300 metros por segundo residual, causando hemorragia interna de 2 litros em 45 segundos. A reação veio imediata. Pelotão de 40 homens dividiu-se em 2 grupos de 20, um contornando pela floresta a 300 metros leste, densidade de árvores 45 por hectare, outro avançando direto com supressão de fogo, 450 tiros em 30 segundos, consumindo 15 caixas de 30 munições cada. Incerteza crescia no inimigo. Relatos via rádio indicavam Odin Strelok no Podtversdeno. Um atirador não confirmado. Paranoia se instalava. 2 soldados atiraram em sombras a 20 metros, desperdiçando 24 cartuchos. O sargento observava pela fenda de 3 metros, notando o erro. O grupo leste expunha flancos a 412 metros, sem cobertura adequada. Quinto disparo, a 04, 24, 03. Impacto no joelho de um avançando. Fratura composta com perda de 8 litros de sangue em 2 minutos, gritando por 17 segundos, antes de ser arrastado 45 metros para trás por um companheiro, expondo outro a tiro. A pressão escalava. A 04, 25, um drone orlandês sobrevoou a 120 metros de altitude, câmera térmica detectando calor corporal de 36, 8 graus, mas o sargento havia isolado o sótão com cobertores térmicos, reduzindo a assinatura para 28 graus, invisível na tela. O inimigo adaptou. Ordenou artilharia de 120 mm, D-34, 2 km. Primeiro disparo caindo 312 metros distante, às 04, 26, 14. Explosão de 6 kg de TNT, criando onda de choque de 200 ms, abalando a casa em 4 Richter equivalente. O sargento moveu-se para o porão, 2 metros abaixo, carregando o rifle em 8 segundos, enquanto detritos choviam. 6 disparos totais até 04, 27, 3 veículos neutralizados, 5 baixas confirmadas inimigas. O cerco iniciava-se, 200 homens circundando a vila de 1 km, com 12 tanques T-72 a 2 km aguardando. O sargento verificou o pente, 4 cartuchos. O silêncio retornava por 42 segundos, interrompido apenas pelo vento uivando a 18 km/h agora, carregando o cheiro de cordite a 300 metros. Para narrativas como esta, que exploram as estatísticas brutas da guerra moderna, inscreva-se no canal e ative as notificações para episódios semanais. A análise continua. Adaptação inimiga. O cerco das primeiras horas. Às 04:28 da manhã de 15 de março de 2022, o sargento de 42 anos permanecia no porão da casa semi-destruída em Novomlinsk, Oblast de Donetsk,
A temperatura interna caíra para 5 graus Celsius, com umidade relativa de 85%, infiltrando-se pelas paredes rachadas de concreto de 20 centímetros de espessura. O terreno abaixo era argila congelada, com 22 metros de neve acumulada nas saídas laterais, limitando a mobilidade a 1,5 metros por minuto em caso de evacuação. Seu SVD Dragunov, agora com 4 cartuchos de 7,62 e 54 mm restantes, repousava ao lado, cano ainda quente, a 45 graus, após os disparos iniciais. Fadiga visual começava a se manifestar. Visão periférica reduzida em 12% após 76 horas de alerta contínuo, mas ele mantinha o foco através de exercícios respiratórios repetidos, 500 vezes em treinamentos de estresse. O inimigo, estimado em 250 homens no perímetro imediato, adaptava-se à ameaça isolada. Rádios táticos crepitavam com comandos em russo, Zanyat pozitsi, poisk strelka, ocupar posições, busca pelo atirador. Um pelotão de 36 soldados, dividido em 3 grupos de 12, posicionou-se a 180 metros da casa. O primeiro na estrada principal, com 2 metralhadoras PKM de 7,62 mm montadas em tripés de 8 quilos cada, cadência de 650 tiros por minuto. O segundo flanqueava pelo leste através de uma fileira de árvores com densidade de 32 por hectare, carregando lançadores RPG-7V de 2 kg, com ogivas PG-7V de 93 mm. O terceiro, a oeste, usava um BMP-2 estacionado a 320 metros como cobertura. Seu canhão 2A42 de 30 mm, pronto para supressão em arcos de 45 graus. Erro inicial. O Grupo Leste subestimou o vento noroeste, agora a 20 km/h, que desviava a fumaça de sinalizadores em 15 metros, obscurecendo sua própria visibilidade para 120 metros. O sargento monitorava através de uma fenda de 0,2 metros no porão, ajustando a luneta PSO-1 para compensar a distorção térmica da névoa, que reduzia o alcance efetivo para 650 metros. Respiração, inspiração de 3 segundos, expiração de 5, pulso estabilizado em 78 batimentos. Sétimo disparo, a 0429, 47. Distância ao alvo, 428 metros, um operador de rádio inimigo no Grupo Leste, atingido no fêmur direito com penetração de 22 cm, causando fratura e hemorragia de 0,9 litro em 90 segundos. O impacto interrompeu uma transmissão. O sinal de rádio caiu por 14 segundos, forçando o comandante a alternar para um backup a 2 km de distância. Consequência imediata, confusão no pelotão, com 8 soldados congelando por 1 segundos em média. 2 atirando prematuramente em direção à fumaça, consumindo 16 cartuchos de AK-74M sem acerto. Reação inimiga escalou em 22 segundos. O BMP-2 Oeste disparou 45 projéteis de 30 mm em rajada de 12 segundos, velocidade de saída de 960 ms, criando uma barragem que perfurou o muro externo da casa a 2-3 metros da fenda, gerando estilhaços de concreto de 0,5 a 1 centímetro que feriram superficialmente o braço esquerdo do sargento, corte de 4 centímetros, perda de 50 mililitros de sangue, ignorado por adrenalina. O Grupo Leste avançou 45 metros em formação de cunha, mas o terreno nevado retardou o movimento. Velocidade média de 2 km/h, com 2 homens caindo em valas de 0,6 metro, expondo-se por 7 segundos cada. O sargento reposicionou o rifle em 8 segundos, arrastando-se 0,9 metro para uma posição elevada no porão, calculando deriva balística. 2 milésimos à esquerda pelo vento. Oitavo disparo a 04, 30, 31. Alvo, sargento inimigo a 392 metros no tórax, calibre 7, 60 mm, fragmentando costelas e pulmão esquerdo, derrubada em 3 segundos, com grito audível a 300 metros, interrompido por perda de consciência em 8 segundos.
A adaptação inimiga veio rápida, mas com falhas plausíveis. A 0431, um drone Orlan 10 retornou a 150 metros de altitude, varrendo térmico em grid de 50 a 50 metros, detectando anomalia de calor residual do cano do rifle a 32 graus. Mas o sargento cobrira o equipamento com lona isolante, reduzindo para 26 graus, limite de detecção. O comandante ordenou: 2 grupos de 15 homens cada, contornando sul e norte, distâncias de 280 e 310 metros, com supressão de fogo coordenada, 320 tiros de AK em 25 segundos, perfurando janelas a 3, 4 metros de distância. Erro. O Grupo Sul pisou em mina antitanque improvisada, resquício de defesa ucraniana anterior. Explosão de 4 kg de TNT, matando 3 soldados instantaneamente por estilhaços a 200 sesmes e ferindo 4 com queimaduras de 2º grau, área de 0,2 milacels cada. Paranoia crescia. Rádios relatavam Podozritelnaya Aktivnost Visiudu. Atividade suspeita em todo lugar, com um soldado atirando em um corvo a 12 metros, desperdiçando 9 cartuchos. O contraste ampliava-se. Um atirador isolado, munição em 2 cartuchos contra uma força de 300 homens agora, com 8 veículos blindados a 1 quilômetro aguardando. O sargento sentia a pressão, audição afetada por 2 decibéis após as explosões próximas, mas experiência de 18 anos em simulações de cerco, 420 horas de treinamento, guiava seus cálculos. 9º disparo a 04, 32-19. Distância 361 metros, atingindo um artilheiro de PKM no ombro. Desativando a metralhadora por 2 minutos, enquanto o ferido era evacuado 28 metros para trás, expondo o flanco oeste. A resposta veio com artilharia. Segunda salva de D-30A4, 2 quilômetros, 3 projéteis de 120 ml caindo a 89 metros da casa a 04. 33, 02, crateras de 2, 1 metros de diâmetro, onda de choque de 950 ms, abalando o porão e causando colapso parcial do teto. 2,3 de detritos, forçando o sargento a se mover para uma sala adjacente em 5, 4 segundos, com poeira reduzindo visibilidade para 1 metro por 18 segundos. Incerteza alimentava o medo inimigo. Relatos contraditórios via rádio. Odin Chelovek, Nemojet Bit. Um homem. Impossível. Levando a hesitação em um pelotão de 24, que pausou o avanço por 31 segundos, permitindo ao sargento recuperar posição. 10º disparo a 04-34-45, último cartucho, 339 metros, no motor de um BTR-80, aproximando-se pelo norte, perfurando o bloco diesel V6 de 240 cavalos a 52 graus, incêndio com chamas de 400 graus Celsius, se espalhando por 4 metros em 10 segundos, forçando 9 soldados a desmontar e recuar 52 metros. Munição esgotada. O sargento desmontou o pente vazio em 2,1 segundos, passando à observação passiva. Escalada continuou. A 04:35, o inimigo fechou o cerco com 180 homens, em raio de 150 metros, usando 6 drones para vigilância contínua, altitude média 100 metros, cobertura de 0,8 km. Tentativa de caça, esquadrão de 8 comandos, Spetsnaz. Equipados com fuzis Asval de 9,39 mm, silenciados, e visores noturnos PVS-14, infiltrando-se pelo leste a 2, 3 km GH na neve. Mas o sargento, usando rotina de patrulha aprendida em 12 missões anteriores, notou o movimento irregular. Sombras a 112 metros, pausas de 4 segundos a cada 5 metros. Ele improvisou. Granada F1 de 15 anos de estoque, peso 0,6 quilos, lançada manualmente a 28 metros através da fenda, explosão matando 2 e ferindo 3 com raio letal de 6 metros, fragmentos de aço a 800 ms. Os sobreviventes recuaram 67 metros, reportando diversia nestrelok, sabotagem não atirador.
Pressão aumentava. Artilharia terceira salva 0437, impactando 41 metros distante. Destruição de 40% da estrutura da casa, forçando o sargento a cavar uma posição no porão com baioneta de 17 centímetros de profundidade 0,4 metro em 9 minutos. Números do inimigo: 12 baixas confirmadas até 0440, 4 veículos danificados. Mas reforços de 120 homens chegavam de 3 quilômetros, divididos em companhias de 40. O silêncio intermitente, quebrado por rajadas esporádicas de 50 tiros, carregava paranoia. Um soldado inimigo relatou via rádio visão de 2 figuras a 30 metros, levando a fogo amigo. 12 cartuchos trocados, 1 ferido. O sargento contava. Tempo decorrido, 1 hora e 23 minutos. Vila ainda segura, mas cerco total em 92% do perímetro de 1 quilômetros. O vento uivava a 22 km/h, espalhando fumaça e neve, reduzindo visibilidade para 80 metros. Consolidação do cerco, o primeiro dia completo. Às 05:12 da manhã de 15 de março de 2022, o sargento de 42 anos consolidava sua posição no porão da casa em Novomlinsk, Oblast de Donetsk. A temperatura ambiente estabilizara em 4 graus Celsius, com condensação formando 0,3 centímetros de gelo nas paredes de concreto de 18 centímetros de espessura, e umidade de 78%, agravando a fadiga muscular. Contrações involuntárias nas mãos a cada 4 minutos, resultado de 80 horas sem descanso pleno. O terreno circundante, coberto por 24 centímetros de neve fresca após rajadas de vento a 25 lido Catiba, criava barreiras naturais de 2 metros de altura em áreas expostas, retardando deslocamentos inimigos em 28% da velocidade nominal de 3,5 km/h. Seu SVD Dragunov, munição 0 no pente de 10, fora desmontado parcialmente, cano separado em 1 segundos para limpeza de resíduos de pólvora, usando um pano de 15 centímetros improvisado de cortina rasgada. Experiência prévia de 312 horas em treinamentos de sobrevivência guiava a rotina. Verificação de estoques: 3 granadas F1 de 0,6 kg cada, faca de combate de 20 centímetros e 12 cartuchos soltos de 7,62 mm recuperados de um kit de emergência de 2018. O inimigo, agora com 420 homens no perímetro de 1 km da vila, consolidava o cerco em formação de anel triplo, camada externa de 180 soldados com BTR-80 a intervalos de 50 metros, armados com metralhadoras KPVT de 14, 5 mm e alcance de 2, 0 metros. Camada média de 150 em trincheiras improvisadas de 1 metro de profundidade, equipados com AK-74M e minas TM-62 de 7,5 kg. Camada interna de 90 comandos, incluindo 16 Spetsnaz com fuzis SVD rivais de 4, 3 kg e lunetas 1P88-24 de 4x. Adaptação tática. Drones Orlan 10 patrulhavam em ciclos de 20 minutos a 200 metros de altitude, cobrindo 1 e 2 quilômetros com câmeras térmicas de resolução 640-480 pixels, detectando movimentos acima de 0,5 ms. Erro plausível. O vento noroeste desviava os drones em 8 metros por ciclo, criando lacunas de 15 segundos na vigilância setentrional, onde densidade arbórea de 28 árvores por hectare obscurecia 22% da visão. O sargento observava através de uma trincheira cavada de 0,5 metros de profundidade, respiração controlada em ciclos de 4 segundos, pulso a 75 batimentos por minuto, apesar da desidratação. Ingestão de 0,4 litro de água derretida de neve nos últimos 90 minutos, filtrada com pano para remover impurezas. Silêncio relativo durava 56 segundos, interrompido por roncos de motores a diesel a 100 RPM nos veículos periféricos. Contraste ampliava-se. Um indivíduo exaurido, sem munição principal, contra uma divisão de 500 homens estimados a 5 quilômetros com 28 tanques T-72B3 de 5 toneladas aguardando ordens de assalto. Paranoia inimiga crescia via rádios.
On Humer, je de podet vers denier. Ele não morreu? Onde a confirmação? Relatos contraditórios de patrulhas. Um grupo de 12 viu sombras múltiplas a 45 metros. Outro negou atividade a 80 metros, levando à hesitação em 14% das unidades, com fogo esporádico desperdiçando 28 cartuchos por incidente. Primeira ação pós-munição. A 05-14-23, o sargento detectou infiltração de um esquadrão de 6 Spetsnaz a 98 metros pelo sul. Movimento em formação de losango com pausas de 3 segundos a cada 4 metros. Visores noturnos PVS-14 iluminando contornos a 50 lux. Cálculo. Distância exata 96, 4 metros. Ângulo de tiro 12 graus. Declive pelo terreno. Ele posicionou a granada F1 na borda da trincheira, puxando o pino em 0,8 segundos com rotação do pulso de 45 graus, lançamento manual a 22 metros com trajetória parabólica de 2 metros de altura máxima. Explosão a 05-14-51, raio letal de 5 metros. Fragmentos de aço a 750 mph, matando 2 instantaneamente por perfurações no tórax, penetração média 15 centímetros, e ferindo 3 com estilhaços em pernas, hemorragia de 0,7 litro cada em 2 minutos. Consequência imediata. Os sobreviventes recuaram 34 metros em 11 segundos, gritando por rádio, Granata ot menit pronik noveni. Granada. Cancelar infiltração. Expondo flanco a um pelotão adjacente de 20 homens, que pausou por 2 segundos em confusão. Reação inimiga escalou em 18 segundos. Um BTR-80 da camada externa avançou 112 metros pela estrada nevada a 4 km/h, metralhadora KPVT disparando 80 tiros em arco de 20 graus, velocidade de saída 100 km/s, perfurando o solo a 1 metros da trincheira e gerando estilhaços de neve compacta de 0,4 MP3, que reduziram visibilidade para 2 metros por 9 segundos. O sargento moveu-se 6 metros lateralmente em arrasto, usando o corpo para deslocar 18 quilos de detritos, pulmão preenchido com poeira fina, tosse suprimida em 2 respirações. Adaptação. O comandante ordenou supressão coordenada de 3 PKM a 150 metros, cadência combinada de 950 tiros por minuto em 45 segundos, consumindo 73 caixas de 100 munições. Mas o vento desviou 12% dos traçantes em 4 metros, criando gaps de fogo. Erro. Um atirador de PKM mirou em eco acústico residual, desperdiçando 45 cartuchos em parede vazia a 67 metros. Evolução do conflito prosseguia com novas táticas inimigas. Às 05:22, reforços de 80 homens chegaram de 8 quilômetros em 6 Ural 4320 de 8 toneladas, divididos em 2 companhias de 40, equipadas com lançadores de granadas AGS-17 de 12 quilos e calibre 30 mm, alcance de 700 metros. Tentativa de caça. 2 esquadrões de 10 comandos cada contornaram leste e oeste, usando sinalizadores de fósforo para iluminar 0,2 km a 300 lux, detectando pegadas recentes de 28 cm de comprimento na neve. Pressão aumentava. Artilharia D-30 de 120 mm a 4 km disparou 4 salvas em 6 minutos, impactando a 52 metros em média. Crateras de 8 metros de diâmetro e ondas de choque de 1,00 GTMS, colapsando 25% adicional da estrutura superior da casa, forçando o sargento a aprofundar a trincheira para 0,7 metros em 14 minutos com baioneta, removendo 0,9 metros de argila congelada. Incerteza constante alimentava o medo. Drones reportavam Teplovoy SLED, rastro térmico, intermitente, mas falso positivos de animais a 120 metros, levavam a bombardeios errados, matando 2 soldados próprios por fogo amigo em uma salva a 05:31, com hemorragia interna de 1 litro cada. Paranoia crescia. Um pelotão de 28 hesitou avanço por 42 segundos após relato de Você e Vetene. Vozes na sombra.
Atirando 56 cartuchos em vegetação vazia, o sargento explorava o caos. Às 05:34, 12, segundo uso de granada F1 contra Grupo Oeste a 74 metros, lançamento a 19 metros com rotação de 38 graus, explosão ferindo 4 com fragmentos em braços, perda de 0,5 litros de sangue média, interrompendo avanço e forçando recuo de 41 metros. Estoque restante, 1 granada. Contraste intensificava-se ao amanhecer. Às 06:15, sol nascente a 3 graus Celsius derretia neve superficial em 0,2 centímetros de água por hora, transformando o terreno em lama pegajosa que reduzia a mobilidade inimiga para 1,8 km/h em setores baixos. O sargento remontou o SVD com 2 cartuchos improvisados, um de 7,62 mm danificado, outro de 5,45 mm adaptado com redução de 15% na precisão, testando o mecanismo em 3 ciclos secos. Um 10º disparo a 06:21:47, distância 289 metros, calibre misto atingindo perna de um drone operator no Grupo Leste, fratura tibial com 1 litro de sangue em 3 minutos, derrubando o Orlan 10 em voo a 80 metros, crash com explosão de bateria de 12 V, criando fumaça de 8 metros de altura, obscurecendo visão para 45 metros. Escalada de violência prosseguia. A 06:28, inimigo lançou assalto coordenado de 120 homens em ondas de 40, suprimidos por 5 AGS-17, disparando 200 granadas de 30 mm em 4 minutos, raio de fragmentação de 7 metros cada, impactando 31 metros distante e gerando 4 metros de detritos que soterraram parcialmente a trincheira. O sargento evadiu-se em 4,2 segundos para uma saída lateral de 0,9 metro, arrastando 22 quilos de equipamento, com corte na mão direita de 3 cm por estilhaço, perda de 30 ml de sangue, enfaixado com tira de pano em 12 segundos. Reação: último disparo a 06:32:19, 256 metros, no ombro de um avançando, desativando RPG-7 e expondo 5 homens a fogo cruzado, inimigo acidental, 2 feridos por balas amigas, a 900 mpс. Ao meio-dia, às 12:00, cerco completo em 98% do perímetro, com 22 baixas inimigas confirmadas, 6 veículos neutralizados, mais reforços de 200 homens posicionados. O sargento contava 7 horas e 43 minutos de defesa, vila intacta em 85% da área, mas fadiga visual em 18% reduzida, pulso a 88 batimentos. Vento a 19 km/h carregava cheiro de pólvora a 400 metros. Silêncio pontuado por drones a cada 15 minutos. A pressão, inabalável, estendia-se ao dia seguinte. Intensificação tática. O segundo dia de resistência. Às 14:45 da tarde de 15 de março de 2022, o sargento de 42 anos ajustava sua posição na trincheira improvisada no porão da casa em Novomlinsk, Oblast de Donetsk. A temperatura subira para 1 grau Celsius, com degelo superficial criando uma camada de 0,4 centímetros de lama sobre a neve de 20 centímetros, aumentando a umidade do solo para 92% e transformando o deslocamento em 1,2 km/h em áreas planas. O terreno, agora um emaranhado de crateras de 1,5 a 2 metros de diâmetro de artilharia anterior, limitava linhas de visão a 150 metros em setores leste e sul, com arbustos densos de 1-2 metros de altura, obscurecendo 18% da periferia. Seu SVD, Dragunov, remontado com um cartucho de 7,62 ml restante e 3 de 5, 45 mm adaptados, precisão reduzida em 22% devido à incompatibilidade de calibre, pesava 3 quilos ao lado, cano limpo de resíduos com um pano úmido de 12 cm. Fadiga acumulada de 92 horas sem sono pleno, manifestava-se em tremores finos nas mãos a cada 3 minutos, mas rotina de 800 repetições em treinamentos de endurance mantinha o pulso em 85 batimentos por minuto, controlado por respirações de 3-5 segundos. O inimigo,
com 620 homens no perímetro expandido para 3 km 2, intensificava o reconhecimento formal. Divisão de 2,00 soldados totais a 4 km, com 32 tanques T-72B3 de 41, 5 toneladas cada, armados com canhões 2A46M de 125 seno e munição HIT de 780 ms, aguardava sinal para assalto. Adaptação tática. 3 pelotões de 45 homens cada formavam uma rede de busca em grade de 50 a 50 metros, equipados com detectores de metal portáteis, GP-01 de 2 kg para minas remanescentes e drones, Zala 421, 16E de 2, 5 kg voando a 80 metros de altitude, resolução térmica de 320 versus 40 pixels, cobrindo 0,6 km por ciclo de 15 minutos. Erro inicial, um pelotão sul subestimou o degelo, atolando um BTR-80 a 112 metros da casa por 7 minutos, motor V8 de 260 cavalos girando a 200 RPM sem tração, expondo 8 soldados a 98 metros enquanto tentavam desatolar com cabos de 20 metros. O sargento monitorava pela fenda de 0,15 metro, ajustando a luneta PSO-1 para compensar refrações de luz do sol baixo a 22 graus de elevação, reduzindo o alcance efetivo para 550 metros. Respiração. Inspiração de 2,8 segundos. Expiração de 4,2, ignorando o formigamento nas pernas causado por imobilidade de 2 horas. Silêncio durava 41 segundos, quebrado por crepitação de rádios. Razvedka, potverdit, pozitsiu, strelka. Reconhecimento, confirme posição do atirador. Contraste ampliava-se. Um homem exaurido com 4 munições mistas contra uma força organizada de 700 homens agora, com 12 BMP-2 de 14 toneladas posicionados em intervalos de 40 metros, canhões 2A42 de 30 mm prontos para fogo de supressão em arcos de 35 graus. Paranoia crescia no inimigo. Relatos via rádio indicavam Teplovier anomalie vitriok mestak, anomalias térmicas em 3 locais, levando a 3 bombardeios errados em 20 minutos, desperdiçando 9 projéteis de 120 mm e matando um soldado próprio por estilhaço, a 100 ms, hemorragia de 0,8 litro em 90 segundos. Primeira ação do segundo dia às 14h47, 12. O sargento detectou o avanço de um esquadrão de 12 Spetsnaz, a 87 metros pelo leste, formação em pares com pausas de 4 segundos a cada 3 metros. Fuzis AESVAL de 4 kg silenciados com calibre 9,39mm e supressores PBS-1, reduzindo o ruído a 120 decibéis. Cálculo. Distância 6 metros. Deriva pelo vento sudeste a 12 km/h em 0,9 milésimos à direita. Ele carregou o cartucho de 7,62mm no SVD em 9 segundos, posicionando o rifle sobre um monte de detritos de 0,3 metro. 12º disparo às 14h47, 34. Impacto no líder do esquadrão no pescoço. Penetração de 19 centímetros com 650 joules, causando paralisia em 1 segundos e grito abafado audível a 45 metros. Consequência imediata. O esquadrão congelou por 3 segundos em média, 2 se agachando atrás de um muro de 0,9 metro e os restantes recuando 21 metros em formação desorganizada, expondo flanco a 76 metros. Reação inimiga veio em 16 segundos. Um BMP-2, a 210 metros, disparou 52 projéteis de 30 metros em rajada de 14 segundos. Velocidade inicial de 960 ms, criando uma barragem que removeu 0,8 m de solo da trincheira, estilhaços de metal de 0,3 cm ferindo a coxa esquerda do sargento, corte de 2 cm, perda de 65 ml de sangue, estancado com pressão manual em 8 segundos. Adaptação. O comandante ordenou esquadrões de caça em pares de 4 homens cada, total 24, infiltrando-se por sul e norte a 9 km/h na lama, usando sinalizadores IR para guiar drones a 60 metros de altitude. Erro plausível. Um par sul pisou em resíduo de granada anterior, detonando fragmento remanescente que feriu 2 com estilhaços em braços, hemorragia de 0,4 litro cada em 5 minutos.
forçando evacuação de 32 metros e pausando o avanço por 28 segundos. Rádios crepitavam. On vs jeszcze żywy, prowadit poisk z ostrożnością. Ele ainda está vivo? Conduzir busca com cautela, com hesitação em 11% das unidades devido a relatos contraditórios de movimento fantasma a 35 metros. Evolução do conflito escalava com novas táticas. Às 15h03, reforços de 140 homens, em 8 Ural 4x320, de 8 toneladas chegaram de 2 quilômetros, divididos em 3 companhias de 46-48, equipadas com morteiros 2B11, de 18 quilos e calibre 120 mm, alcance de 100 metros. Tentativa organizada de eliminação. Assalto em ondas coordenadas de 60 homens, precedido por barragem de 6 morteiros, disparando 24 bombas em 3 minutos. Impactando a 28 metros em média, crateras de 2 metros de diâmetro e ondas de choque de 850 meus, colapsando 15% da trincheira, soterrando 0,6 de detritos sobre o sargento, que escavou saída em 2 minutos com baioneta de 17 centímetros, removendo 0,4 de lama. Pressão aumentava. Drones Zala detectaram rastro térmico de 35 graus do corpo do sargento, marcando grid de 20 metros para foco de fogo. O sargento reagia com economia. Às 15h12:46, 13º disparo com cartucho de 45 mm adaptado. Distância 214 metros, atingindo um operador de drone no braço. Fratura ulnar com perda de 0,6 litro de sangue em 2 minutos, crashando o Zala a 45 metros com explosão de 0,2 quilos de propelente, fumaça de 5 metros obscurecendo visão para 32 metros. Incerteza alimentava medo inimigo. Um pelotão de 36 pausou por 19 segundos após eco de grito falso a 22 metros, atirando 34 cartuchos em vegetação, desperdiçando 12% da munição alocada. Paranoia crescia. Relatos de DVA Strelka, 2 atiradores, circulavam, levando a divisão de forças em 8% ineficiente, com fogo amigo, ferindo 3 soldados em 45 segundos, perfurações de 45 mm a 880 ms. Contraste intensificava-se à tarde, às 16h30, sol a 15 graus de elevação derretia mais 0,3 centímetros de neve, criando poças de 0,1 mm que retardavam veículos em 35%, um BTR-80 atolando a 89 metros e expondo 10 homens por 8 minutos. O sargento, com 3 munições restantes, usava granada F1 final às 16h42, 18 contra Esquadrão Norte a 56 metros, lançamento a 16 metros, com trajetória de 0,9 metro, explosão matando 1 e ferindo 3, com raio de 4 metros, fragmentos a 700 mm, interrompendo infiltração e forçando recuo de 24 metros. Estoque 0 agora. Reação. Morteiros 2B11 dispararam 18 bombas em 4 minutos às 16h45, impactando 19 metros distante, destruição de 28% da posição, forçando o sargento a migrar 1 metros para uma adega adjacente em 3 segundos, com poeira reduzindo visibilidade para 0,8 metro por 14 segundos. Escalada prosseguia. Às 17h15, reconhecimento formal confirmava Izolirovani Strelok Odin, atirador isolado 1, ordenando eliminação com 80 homens em cerco apertado de 100 metros, usando 4 tanques T-72, avançando a 5 km na lama, canhões de 125 mm carregados. Falha parcial. Um tanque atolou em cratera de 2 metros, motor diesel sobrecarregado, a 200 RPM por 1 minutos, expondo tripulação de 3 a fogo de supressão própria acidental, 2 feridos por ricochete de 30 mm a 600 ms. Números desafiavam doutrina. 28 baixas inimigas totais até 17h30, 8 veículos danificados contra um defensor sem munição principal, mas vila segura em 78% da área após 13 horas. O sargento observava sombras alongadas, pulso a 92 batimentos, vento a 14 km/h, carregando odor de diesel a 250 metros.
Pressão contínua estendia-se à noite. Ataque coordenado. O terceiro dia sob pressão. Às 20h30 da noite de 15 de março de 2022, o sargento de 42 anos reforçava sua posição na adega adjacente ao porão da casa em Novomlinsk, Oblast de Donetsk. A temperatura caíra para 2 graus Celsius, com umidade de 88% condensando em gotas de 0,2 centímetros nas paredes de tijolo de 15 empenhos de espessura e vento sudeste a 16 km/h infiltrando-se por fendas de 0,1 metro, carregando partículas de neve fina que reduziam visibilidade noturna para 60 metros. O terreno, marcado por 18 crateras de artilharia com diâmetros médios de 1,7 metro, formava um labirinto de lama congelante de 0,5 centímetros de profundidade, limitando deslocamentos a 0,9 km/h em setores ocidentais. Seu SVD Dragunov, com 3 cartuchos de 5,45 mm adaptados restantes, precisão em 23% inferior ao calibre original, repousava desmontado ao lado, mecanismo testado em 4 ciclos secos, usando óleo de motor de 5 ml, recuperado de um gerador antigo. Fadiga de 104 horas sem sono contínuo. Causava alucinações auditivas intermitentes, ecos falsos a cada 7 minutos, mas prática de 2. 100 repetições em simulações noturnas mantinha respostas motoras em 92% da eficiência basal, pulso controlado em 89 batimentos por minuto através de respirações de 3 segundos. O inimigo, agora com 820 homens no perímetro de 4 km 2, lançava ataque coordenado sob a escuridão. Divisão total estimada em 500 soldados a 6 km, incluindo 38 tanques T-72B3 de 41, 5 toneladas armados com munição APF-SDS de 700 ms, preparava assalto em fases. Adaptação tática. 4 companhias de 50 homens cada formavam ondas de infiltração, equipadas com visores noturnos, AN-PVS-14 de 40 graus de campo e fuzis AK-12 de calibre 5. 45 139 mm com supressores, cadência de 600 tiros por minuto, suporte de 8 drones Orlan-10 a 250 metros de altitude, iluminando setores com flares, IR de 500 lux por 90 segundos. Erro inicial, o vento sudeste desviava flares em 12 metros, criando sombras de 25 metros de comprimento nas crateras leste, onde densidade de detritos obscurecia 24% das linhas de visão para patrulhas de 15 homens. O sargento observava pela abertura de 0,12 metro na adega, ajustando a luneta PSO-1 para modo noturno com filtro de 2x, compensando refrações de umidade que reduziam o alcance efetivo para 420 metros. Respiração. Inspiração de 2, 5 segundos. Expiração de 4, ignorando o frio que contraía músculos das costas em 2 centímetros de amplitude. Silêncio noturno durava 38 segundos, rompido por sussurros de rádios. Noshnoi Sturmovat Zakrit Zonu. Assalto noturno. Fechar a zona. Contraste ampliava-se, um defensor isolado, sem granadas ou munição principal confiável, contra uma força de 900 homens com 15 BMP-2 de 14 toneladas posicionados em eixo de 200 metros. Canhões 2A-42 de 30 mm calibrados para fogo de área em arcos de 40 graus. Paranoia inimiga via rádio. On vidit v temnoti, otet protivoreshivi. Ele vê na escuridão. Relatos contraditórios, com um pelotão de 32 pausando por 24 segundos após sombra de árvore a 41 metros, desperdiçando 18 cartuchos em direção errada. Primeira ação noturna às 20h32:41. O sargento detectou avanço de uma companhia de 50 pelo sul, formação em V, invertido com pausas de 1 segundos a cada 5 metros. Visores noturnos revelando contornos a 35 lux.
Cálculo. Distância 78, 2 metros, ângulo de declive 8 graus pela lama. Ele carregou um cartucho de 45mm no SVD em 2 segundos, posicionando o cano sobre uma pilha de tijolos de 0,4 metro. 14º disparo às 20:32:59. Impacto no ponto do V no ombro direito. Penetração de 16 centímetros com 200 joules residuais, causando fratura e hemorragia de 0,8 litro em 75 segundos, grito abafado, propagando-se a 52 metros. Consequência imediata. A companhia fragmentou por 4 segundos em média, 12 homens se agachando em cratera de 2,18 metros, recuando 14 metros em desordem, expondo o flanco oeste a 69 metros para o pelotão adjacente. Reação inimiga escalou em 21 segundos. Um BMP-2 Sul disparou 68 projéteis de 30mm em rajada de 18 segundos, velocidade de 960 ms, perfurando o solo a 4 metros da abertura e gerando estilhaços de concreto de 0,4 centímetros que cortaram a manga do sargento. Lesão superficial de 2,8 centímetros, perda de 25 ml de sangue, ignorada. Adaptação. O comandante ordenou flares coordenados de 6 drones iluminando 0,3 km/2 a 400 lux por 2 minutos, seguido por supressão de 4 PKM a 140 metros, cadência de 600 tiros por minuto em 50 segundos, consumindo 104 caixas de 100 munições. Mas umidade no ar desviou 15% dos traçadores em 2 metros, criando intervalos de 4 segundos no fogo. Erro plausível. Um operador de PKM mirou em reflexo de flare falso a 28 metros, atirando 52 cartuchos em BTR-80 aliado, danificando blindagem frontal em 0,3 metros e ferindo um tripulante com ricochete a 700 metros. Evolução do conflito prosseguia com novas táticas inimigas. Às 20h45, reforços de 160 homens em 10 Ural 4.320 de 8 toneladas chegaram de 1 km, divididos em 4 pelotões de 40, equipados com lançadores de granadas GP-25 de 5 kg, sob o AK-12, calibre 40mm, com alcance de 400 metros. Tentativa de caça organizada. 2 esquadrões de 20 comandos, Spetsnaz, cada contornaram norte e leste, usando detectores térmicos portáteis de 0,8 kg para rastrear assinaturas acima de 30 graus, pausas de 1,8 segundos a cada 4 metros na lama. Pressão aumentava. Morteiros 2B11 de 120 mm a 8 km dispararam 32 bombas em 5 minutos, impactando a 22 metros em média, crateras de 1 metro de diâmetro e ondas de choque de 820 ms, colapsando 22% da adega, soterrando 0,7 metros de detritos sobre o sargento, que escavou em 1 minutos com faca de 20 cm, removendo 0,5 metros de solo úmido. O sargento contra-atacava com precisão mínima, às 20h51. 23, 15º disparo com cartucho adaptado, distância 193 metros, atingindo um lançador de GP-25 na mão esquerda, amputação parcial com perda de 0,5 litro de sangue em 1 minuto, derrubando 3 granadas de 40mm que explodiram prematuramente a 5 metros, ferindo 4 companheiros com fragmentos de 0,2 centímetros em pernas, hemorragia média de 0,3 litro cada. Incerteza crescia no inimigo. Drones reportavam Vizhenie Vuk Napravleniak, movimento em 2 direções. Mas falsos positivos de ratos a 15 metros levavam a fogo de 48 cartuchos desperdiçados, com um soldado atingindo aliado a 8 metros por erro de mira noturna, perfuração de 5,45mm causando fratura e 0,6 litro de sangue em 2 minutos. Paranoia se instalava. Um pelotão de 40 hesitou por 33 segundos após sussurro de vento interpretado como voz, dividindo a tensão em 13% ineficiente. Contraste intensificava-se na meia-noite. Às 00:15 de 16 de março, temperatura a 3 graus Celsius, congelava lama em crostas de 0,3 centímetros, aumentando tração em 12%, mas rachando sob peso, atolando um esquadrão de 16 a 64 metros por 9 minutos.
O sargento, com 2 munições restantes, improvisava. Às 00:22:47, 16º disparo, distância 167 metros, no joelho de um Spetsnaz Norte, fratura com 1 litro de sangue em 5 minutos, expondo 6 homens a flares próprios que os delinearam para fogo cruzado, 3 feridos por balas amigas a 850 mis. Reação. Tanques T-72 avançaram em eixo de 150 metros a 8 km/h, atolando em crosta fraca por 2 minutos, motor a 800 RPM, expondo artilharia secundária de 62 milímetros que errou por 1 metros devido à vibração. Escalada de violência culminava às 00:35. Morteiros dispararam 28 bombas em 4 minutos, impactando 14 metros distante. Destruição de 35% da adega, forçando o sargento a rastejar 7 metros para uma galeria subterrânea de 0,8 metros de largura em 9 segundos. Com inalação de poeira, reduzindo capacidade pulmonar em 8% por 12 minutos. Números desafiavam doutrina. 36 baixas inimigas confirmadas até 00:45, 10 veículos neutralizados ou danificados, contra um defensor com 1 munição, mas vila segura em 72% da área após 20 horas totais. O sargento contava respirações, 14 por minuto, pulso a 95 batimentos, escuridão pontuada por flares a cada 11 minutos. Pressão implacável estendia-se ao amanhecer do 3º dia. Clímax do cerco. Os 4º e 5º dias de resistência implacável. Às 06:45 da manhã, de 16 de março de 2022, o sargento de 42 anos emergia da galeria subterrânea, sob a casa em Novomlinsk, Oblast de Donetsk. A temperatura subira para 2 graus Celsius, com umidade de 90%, formando poças de 3 centímetros de profundidade na lama e vento sudeste a 18 km/h, espalhando névoa matinal que limitava a visibilidade a 110 metros. O terreno, cravejado por 24 crateras adicionais de morteiros, com diâmetros médios de 3 metros, criava obstáculos de 6 metros de altura, reduzindo mobilidade inimiga para 1 km em setores centrais. Seu SVD Dragunov, com um cartucho de 45 mm adaptado restante, precisão em 28% inferior, pesava 3 quilos ao lado, cano resfriado a 12 graus após limpeza com trapo de 10 centímetros encharcado. Fadiga de 116 horas sem sono pleno induzia microtremores nas pálpebras a cada 2 minutos, mas rotina de 400 repetições em treinamentos de privação sensorial mantinha respostas em 88% da eficiência. Pulso estabilizado em 91 batimentos por minuto, via respirações de 7 segundos. O inimigo com 0,20 homens no perímetro de 5 km formalizava o reconhecimento. Izolirovani Strelok. Prioritet eliminat-si. Atirador isolado, prioridade de eliminação, transmitido via rádio central a 5 km. Divisão total de 00 soldados agora, incluindo 45 tanques T-72B3 de 41, 5 toneladas armados com munição HE de 900 MBS, posicionava-se para assalto final. Adaptação tática. 5 batalhões de 60 homens cada em rede de cerco radial, equipados com detectores acústicos portáteis de 5 kg para rastrear ecos de disparos a 300 metros e drones, Zala 421-20 de 3 kg, voando a 100 metros de altitude, resolução térmica de 645 e 12 pixels, cobrindo 5 km por ciclo de 12 minutos. Erro inicial, um batalhão leste ignorou o degelo, atolando 2 BMP-2 a 134 metros por 9 minutos. Motores V6 de 240 cavalos a 400 RPM sem aderência. Expondo 14 soldados a 102 metros, enquanto usavam pás de 2 metros para a escavação. O sargento observava pela fenda de 1 metro na galeria, ajustando a luneta PSO-1 para a luz difusa do amanhecer a 25 graus de elevação, reduzindo o alcance efetivo para 380 metros. Respiração. Inspiração de 2 segundos. Expiração de 3, 8. Suprimindo tosse por poeira acumulada de
2 gramas nos pulmões. Silêncio durava 29 segundos, interrompido por zumbido de drones. O Velishit Pokriti, Naiti Teplo. Aumentar cobertura, encontrar calor. Contraste ampliava-se. Um homem exaurido, sem estoques contra 100 homens com 18 BTR-80 de 13, 5 toneladas em eixo de 250 metros. Metralhadoras KPVT de 14, 5 mm calibradas para supressão em arcos de 50 graus. Paranoia inimiga via rádio. On Odin, Nukak, Ocheti Ugrupovic. Ele é mas como? Relatos de agrupamento, com 2 batalhões pausando por 17 segundos após detecção falsa de 42 graus térmicos em arbustos a 53 metros, desperdiçando 22 cartuchos em direção vazia. Primeira ação do 4º dia a 06, 47, 18. O sargento detectou infiltração de um batalhão de 60 pelo norte, formação em triângulo com pausas de 9 segundos a cada 2 metros, detectores acústicos varrendo em grid de 20 metros. Cálculo, distância 72, 8 metros. Deriva pelo vento em 0,7 milésimos à esquerda. Ele carregou o último cartucho de 5,45 mm no SVD em 2,5 segundos, posicionando sobre detrito de 0,2 metro. 17º disparo às 06, 47, 36. Impacto no operador de detector no tórax. Penetração de 14 centímetros com 100 joules. Hemorragia interna de 0,9 litro em 60 segundos. Equipamento caindo e emitindo sinal falso por 8 segundos. Consequência imediata. O batalhão dispersou por 7 segundos em média. 15 homens se abrigando em cratera de 1,25 m, recuando 12 metros em confusão, expondo o flanco sul a 61 metros para a unidade adjacente. Reação inimiga escalou em 14 segundos. Um BTR-80 Norte disparou 92 tiros de 14, 5 mm em rajada de 16 segundos, velocidade de 115 ms, perfurando o solo a 9 metros da fenda e gerando estilhaços de metal de 0,2 cm que laceraram a perna direita do sargento. Corte de 1 cm, perda de 45 ml de sangue enfaixado com pano em 10 segundos. Adaptação. O comandante ordenou rede de drones coordenada de 10 Zala, iluminando 0,4 km/2 com IR de 600 lux por 3 minutos, seguido por barragem de 5 pkm a 120 metros. Cadência de 3. 250 tiros por minuto em 40 segundos, consumindo 130 caixas de 100 munições. Mas névoa desviou 18% dos traçantes em 8 metros, criando brechas de 3 segundos. Erro plausível. Um drone colidiu com flare próprio a 45 metros, crashando com explosão de 1 quilo de bateria, fumaça de 4 metros obscurecendo visão para 28 metros e forçando 2 operadores a pausar por 11 segundos. Evolução do conflito intensificava-se com novas táticas. A 07, 05, reforços de 200 homens em 12 Ural 4320 de 8 toneladas chegaram de 5 quilômetros, divididos em 5 companhias de 40, equipadas com minas Claymore M18A1 de 5 kg com 700 estilhaços de aço. A1, 200 ms. Tentativa organizada de eliminação. Assalto radial de 150 homens em fases de 30, precedido por instalação de 8 Claymore a 80 metros em arcos de 60 graus. Pressão crescia. Artilharia D-30 de 120 mm a 4 km disparou 5 salvas em 7 minutos, impactando a 18 metros em média. Crateras de 5 metros de diâmetro e ondas de choque de 900 ms, colapsando 30% da galeria, soterrando 0,8 m de detritos sobre o sargento, que escavou em 4 minutos com faca de 20 cm, removendo 0,6 m de lama congelada. O sargento, sem munição, improvisava com detritos. Às 07, 14:52, lançou pedaço de concreto de 2 kg a 14 metros contra a Claymore exposta, detonando prematuramente e matando 2 instaladores por estilhaços no torso, penetração média 12 cm, e ferindo 4 com hemorragia de 0,4 litro cada em 90 segundos. Incerteza alimentava medo. Detectores acústicos reportavam Mnogo Chagov. Muitos passos.
mas ecos de vento a 22 metros levavam à ativação errada de 3 Claymore, ferindo 5 soldados próprios com fragmentos a 800 mm, perda média de 0,7 litro de sangue. Paranoia se espalhava. Uma companhia de 40 dividiu-se por 26 segundos após sombra de nuvem, interpretada como movimento, desperdiçando 41 cartuchos e causando um ferido por fogo amigo a 900 ms. Contraste culminava ao meio-dia. Às 12h30 de 16 de março, sol a 40 graus de elevação derretia 0,4 cimentos de crosta, criando atoleiros de 0,2 m que imobilizavam tanques em 42%, um T-72 atolando a 76 metros por 6,2 minutos, expondo tripulação de 3 à supressão descoordenada, 2 feridos por 30 mm ricocheteado a 650 ms. O sargento migrou para sótão remanescente de 2,1 metros de altura em 4,8 segundos, usando rotina de evasão de 18 missões. Reação: assalto de 180 homens às 13h15, mas falha parcial. Um batalhão pisou em cratera instável, caindo 1,2 metro e ferindo 6 com quedas. Hemorragia de 0,3 litro média, pausando o avanço por 34 segundos. Quarto dia terminava às 23h59, com 42 baixas inimigas adicionais, total 78, 12 veículos neutralizados, vila segura em 65% após 44 horas totais. Pressão persistia na noite. Às 04h20 da manhã de 17 de março de 2022, o sargento de 42 anos consolidava o sótão, temperatura a 1 grau Celsius, umidade 85%, vento a 20 km/h, reduzindo visibilidade a 75 metros. Terreno com 32 crateras novas, lama de 0,6 centímetros, SVD vazio, fadiga de 128 horas causando visão borrada em 15%, o pulso 96 batimentos. Inimigo 300 homens em 6 km. Escalava para eliminação total. 50 tanques T-72 em assalto final. Drones 15 em ciclo de 8 minutos. Adaptação: batalhões de 70 com sensores sísmicos de 2 kg, detectando vibrações a 200 metros. Silêncio de 24 segundos, rádios. Zakonchit Etosegódnia. Terminar hoje. Contraste 1 contra 1, 400. Paranoia. On Besmertni. Imortal. Relatos de Treti Strelok, pausando 3 batalhões por 21 segundos. Ação às 04h22:41. Sargento derrubou suporte de drone com detrito de 0,8 kg a 11 metros, crashando Zala a 32 metros, fumaça de 3 metros. Reação: barragem de 6 tanques, canhões 125 mm impactando 12 metros. Ondas de 950 ms colapsando sótão em 40%, soterrando parcialmente. Sargento escavou 0,463 em 11 minutos. Evolução: assalto de 220 homens a 04h35, mas erro. Sensor sísmico falso de terremoto menor a 4. Richter pausou por 29 segundos. Fogo amigo ferindo 7. Pressão máxima. Morteiros. 40 bombas em 6 minutos. Destruição 55% da casa. Falha total a 05. 12. Tanque líder explodiu mina remanescente de 5 kg TNT. Morte de 4 tripulantes por onda de 300 ms, pausando assalto por 47 minutos. Números: 51 baixas no quinto dia. Total 129 inimigas. 18 veículos destruídos. Vila segura em 52% após 73 horas. A 09:00 de 17 de março. Cerco falhou em 68% da doutrina, com 500 homens recuando 2 km para reorganização. O sargento, ferido em 12 locais com perda total de 0,8 litro de sangue, observava a fumaça dissipando a 500 metros. Guerra prosseguia além da vila, com 800 baixas ucranianas reportadas na frente de Donetsk até março de 2022. O silêncio retornou, carregado de neve fresca.